vazio. Embora a tua alma estremeça, ansiando aquele desafio, vives agarrado ao banal, sem coragem de ir embora. Mas como vais ser feliz, sabendo o que espera lá fora? Então faz a mochila e sozinho pra cima, mais alto é a direção, e não há melhor bússola que o coração. Então faz a mochila e segue o caminho. No fundo tu sabes que não estás sozinho. Para cima, mais alto é a direção, e não há melhor bússola que o coração. Então faz a mochila e segue o caminho. No fundo tu sabes que não estás sozinho. Para cima, mais alto é a direção, e não há melhor bússola que o coração. Então faz a mochila e segue o caminho. No fundo tu sabes que não estás sozinho. Para cima, mais alto é a direção, e não há melhor bússola que o coração. Uma noite tive um sonho, sonhei que andava a passear. Eram 2 pares de pegadas, mesmo ali à beirinha do mar. Vi a vida de cena em cena, mesmo ali ao pé de mim. Voei como uma gaivota, sem destino, sem fim. Enquanto sobre as areias, apenas com um pé a andar, levaste-me tu ao colo, caminhando sobre o mar. Pegadas na areia, um trilho teu, talvez o que quiseste marcar. Pegada na areia,
contigo ali ao meu lado, ao meu lado. Pegadas na areia, trilho teu, talvez o que quiseste marcar. Pegadas na areia, trilho teu, talvez o que quiseste marcar. Pegadas na areia e trilho teu, talvez o que quiseste marcar. Abri a caixa do tempo e relembrei como foi. Esvaziei o pensamento e num sonho viajei. Corre, salta, dança, voa, vem andar sobre o ar. Ama, agradece num sorriso quem te olha a chorar. Corre, salta, dança, voa, vem andar sobre o ar. Ama, agradece num sorriso quem te olha a chorar. Ergue o teu olhar, o mundo vai te abraçar. Se te sentes só no mundo e pensas que não tens um amigo, se sentes uma ilha toda rodeada de mar, vem, junta-te a nós, somos ilhas como tu.
Só que o mar que nos rodeia é feito de escutas sempre a cantar. Somos ilhas, mas estamos juntos, sempre juntos no ideal de beber. Não há mar que nos separe, não há guerra que nos pare. É este mar de jovens cantando que nos dá força para prosseguir. Somos ilhas, mas estamos juntos, sempre juntos no ideal de beber. Não há mar que nos separe, não há guerra que nos pare. É este mar de jovens cantando que nos dá força para prosseguir. Há continentes inteiros que estão separados. São as guerras, a fome, só quem não quer é quem não vê. Somos ilhas, mas estamos juntos, e do mundo queremos fazer uma ilha gigante e unida pelo ideal de beber. Somos ilhas, mas estamos juntos, sempre juntos no ideal de beber. Não há mar que nos separe, não há guerra que nos pare. Este mar de jovens cantando que nos dá força para prosseguir. Somos islas, pero estamos juntos, sempre juntos en ideal de beber. No hay mar que nos separe, no hay guerra que nos pare. Es este mar de jóvenes cantando que nos da fuerza de proseguir. Somos ilhas, mas estamos juntos, yeah. Sempre juntos no ideal de beber. Não há mar que nos separe, não há guerra que nos faz. Este mar de jovens cantando que nos dá força para perseguir. Somos ilhas, mas estamos juntos, yeah. Sempre juntos no ideal de beber. Não há mar que nos separe, não há guerra que nos faz. Este mar de jovens cantando que nos dá força para prosseguir, para prosseguir. Somos ilhas, mas estamos juntos, yeah. Sempre juntos no ideal de beber. Não há mar que nos separe, não há guerra que nos faz. Este mar de jovens cantando que nos dá força para prosseguir, para prosseguir. Somos ilhas, mas estamos juntos, yeah.
Na vara que se abrem dois caminhos, aceitamos proposta de opção, sabendo que nunca vamos sozinhos. Quando é por Cristo a decisão, mochila às costas com o pão e a palavra, levamos tenda prontos para partir. Guia-nos um fogo que não se apaga, acende no lenço a cor do servir, ser caminheiro nos rumos do homem novo, ser construtor de um mundo novo, caminhando no amor. Ser homem novo, o projeto pessoal de vida. Sonhamos cada dia ou amanhã, que queremos de esperança decidida e partilhada. Na carta de Clá, nossos rumos prosseguem aventuras de encontros do homem com Deus na história, a exigir a coragem de rupturas, de que a cruz no mundo grita a memória. Ser caminheiro nos rumos do homem novo, ser construtor de um mundo novo, caminhando no amor, ser homem novo. Nas palavras da montanha, a verdade, a chamar por coerência e compromisso, o Evangelho feito comunidade, vivido em atitude de serviço, de bebê venho apelo a navegar, caminhos do triunfo, a felicidade, em Jesus Cristo a meta alcançar. Homem novo, chamado à eternidade, ser caminheiro nos rumos do homem novo, ser construtor de um mundo novo, caminhando no amor, ser homem novo, oh, ser caminheiro nos rumos do homem novo, ser construtor de um mundo novo, caminhando no amor, ser homem novo.
Não deixes cair teus olhos, não te deixes enganar. Olha de frente os escolhos, olha, podes encalhar. É urgente estar atento, ver para onde corre a maré, ver de onde sopra o vento. Não vais tu perder o pé. Pela tua própria canoa. A vida não é deserto, não queiras ficar no cais. Lenço rubro é rumo certo, decide tu aonde vais. Não queiras ficar no cais, bebê é quem tu diz, e pela tua própria canoa. Se queres mesmo ser feliz, não te deixes ir à toa, e pela tua própria canoa. E pela tua própria canoa. Bebê é quem tu diz, e pela tua própria canoa. Se queres mesmo ser feliz, não te deixes ir à toa, e pela tua própria canoa. E pela tua própria canoa. Fora a vida acontece, tu preso no medo vazio. Embora a tua alma estremeça, ansiando aquele desafio. Vives agarrado ao banal, sem coragem de ir embora. Mas como vais ser feliz, sabendo o que espera lá fora? Então faz a mochila e segue caminho profundo. Tu sabes que não estás sozinho para cima, mais alto. Tu é a direção.
e segue caminho. No fundo, tu sabes que não estás sozinho. Para cima, mais alto é a direção. E não há melhor bússola que o coração. Boa noite a todos, eu sou o Pedro Carvalho, estou aqui mais uma vez para vos acompanhar numa das nossas conversas de sábado à noite. Hoje, uma sessão muito especial, contaremos com a presença do Presidente da União de Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiris e Argivai, Ricardo Silva, e com o Presidente da Associação Cultural e Recreativa da Matriz, António Quilores. Hoje é um dia especial, pois estamos a tentar celebrar dentro do possível São Pedro e por isso decidimos fazer esta edição extra. Como sabem, as Safe Talks são tertúlias quinzenais que visam abordar todos os tópicos que façam sentido para com a nossa comunidade, para com os nossos escuteiros e, acima de tudo, que sejam relevantes para aquilo que nós estamos a viver. E hoje não podíamos deixar de fora o nosso São Pedro. Como o nome desta tertúlia indica, celebramos São Pedro confinado. Uma forma diferente, mas acima de tudo que mostra que os portugueses e os poveiros sabem dar o melhor de si quando se trata da nossa festa querida. Aproveito para passar a palavra ao Dr. Ricardo Silva para dar uma breve introdução e agradecemos desde já que tenha aceito o nosso convite. Muito boa noite, eu que agradeço o convite e quero dar os parabéns pela iniciativa, porque realmente com o tipo de contingência e de regras que temos a seguir é muito difícil nós conseguirmos fazer iniciativas e organizar coisas, portanto, dentro da margem de segurança que nos é permitida. Portanto, muitos parabéns. Muito obrigado também por terem pegado na questão do São Pedro, porque nós realmente temos, os poveiros eu acrescentava ao que foi dito sobre a questão dos poveiros, têm uma característica que era não desistirem, ou seja, nós faz parte da nossa maneira de ser, e tentarmos fazer sempre coisas e tentarmos sempre vencer as adversidades que se apresentam e, portanto, esta iniciativa é uma forma de nós vencermos esta adversidade e podermos partilhar aquilo que é aquilo que vai no nosso coração, não é? Nesta nossa gênese. Em que não podemos comemorar como queremos, mas que podemos pelo menos estar aqui, falar sobre o assunto e apresentar iniciativas para que daqui a uns anos nos podermos olhar para trás e mostrarmos pelo menos àqueles que estiverem a ver, não é? Daqui a 10 anos, a 20 anos,
mesmo numa altura destas, não se deixou de alguma forma de falar e de se fazer São Pedro. Portanto, muito obrigado. Obrigado, nós. Agora aproveito e desde já estou por ser o representante do... muito obrigado por ter aceito o convite. Entretanto, não sei se o presidente Quilores ouviu. Já nos está a ouvir, presidente? Eu estava a agradecer o facto de ter aceito o nosso convite, porque acaba por ser representante de um bairro no qual nós nos inserimos, nós agrupamento 38 da Matriz, e que temos uma estreita relação, da qual agradecemos também. Muito obrigado. Agora vamos passar à tertúlia em si. Começo por questionar o Presidente da Junta relativamente a como é que foi toda esta preparativa, estes preparativos para o que aí vem, sabendo que faz parte da Comissão de Segurança Municipal e também faz parte da Comissão de Festas. Como é que foi reagir a esta situação e fazer com que São Pedro fosse seguro para todos? Eu tenho esta situação privilegiada porque como sou presidente da Associação Municipal de Segurança, portanto estive nas duas reuniões de preparação do São Pedro em segurança. O que acontece é o seguinte, houve uma primeira reunião com os bairros, também teve lá o presidente Quilores e os outros presidentes dos outros bairros, e o que acontece é que toda a gente concordou, portanto, que se devia garantir a segurança e se devia pensar no São Pedro para 2021. Acho que foi mais ou menos isto, se aquilo não me deixa mentir, toda a gente pareceu muito resignada a que se teria que colocar a segurança, claro, à frente de todas as motivações, vontades e paixões que nós temos em relação ao bairro e em relação a São Pedro. Isso foi, portanto, a reunião da Comissão de São Pedro. Depois, posteriormente, estive na Comissão, portanto, na Municipal de Segurança, onde aí estão representadas o município, portanto, as juntas de freguesia, GNR, PSP, as forças de segurança, a capitania, não é? E as forças de segurança e os responsáveis da delegação de saúde, etc. E, portanto, o que saiu daquela reunião que não estaria ainda, portanto, delineado foi a questão do dia 27, ou seja, de se aplicarem as mesmas regras ao dia 27 que seriam aplicadas ao dia 28 e que não são diferentes ou se calhar são razoavelmente semelhantes àquelas que foram aplicadas nos outros lados onde havia festas populares. Promovermos o isolamento social, continuarmos a promover o festejo em segurança e eu gostava de dar a tónica e o mote a que é preciso proteger especialmente os poveiros. Numa situação em que nós começamos a época neste fim de semana, ou seja, hoje estamos a começar, agora dentro de 2 dias começamos a época balnear, mas hoje começamos a migração de pessoas para a Póvoa, vindas aqui dos concelhos vizinhos que vêm aqui fazer turismo e, portanto, era preciso ter tudo isto em conta, não é? Nós tínhamos que ter em conta que o fim de semana ia estar cheio de gente e, portanto, se não fizéssemos nada em relação a sábado,
só fizéssemos em relação a domingo, o que aconteceria era aquilo que se tentaria evitar no domingo, não é? Na noite de São Pedro, iria com certeza acontecer no sábado, e essa foi a grande decisão que se tomou ali, que ainda não estaria preparada ou que ainda não estaria delineada. Não sei se vale a pena falar sobre as questões de segurança, portanto os cafés têm... Acho que já, também já lá... Não é? Pronto, acho que já toda a gente sabe, apela-se à consciência de cada um, apela-se a que as pessoas sejam agentes da sua própria segurança, não é? E portanto que pensem que muitas vezes não é só a segurança, era aquilo que nós falávamos antes de começar, não é só a segurança deles que está em causa, é a segurança de com quem eles vão conviver. Eles saem daquele meio, podem achar até que pela sua idade ou pela sua saúde são pessoas que não correm grandes riscos de entrarem numa situação grave, independentemente do que isso queira dizer, não é? Porque são sempre porcentagens, há uma menor porcentagem de pessoas mais jovens, mas há os que também ficam muito. Portanto, cada um está sempre a correr o risco. Mas há o risco maior de quando sai dali leva para casa, e aí vai levar para os avós, vai levar para os filhos, vai levar para grupos de risco muito mais complicados, e é preciso ter essa consciência. Muito obrigado. Acho que também iremos abordar o tópico da segurança mais à frente, porque acho que é um tema bastante amplo e que tem vertentes bastante características da Póvoa e que também merecem ser salvaguardadas. Agora passo a batata quente para o Sr. Quilores, para que me responda como é que é, pelos olhos de um bairro, tentar, têm por hábito preparar de um ano para o outro as festividades. Isto começa-se a trabalhar em janeiro. Como exemplo, dou-te que a primeira reunião com a Câmara Municipal foi em meados de fevereiro, e depois em março temos o primeiro choque, que é a chamada a dizer, não façam despesas, porque isto, em princípio, é para parar tudo. Pronto, a partir daí foi o primeiro choque. Depois houve o confinamento, em que todos nós tivemos aqueles 2 meses e tal, confinados, e vivia sempre na esperança que recebia uma chamada a dizer que pelo menos a rusga ia sair e tal. Pronto, mas depois foi o descalabro total, não é? Chegámos à conclusão que realmente não dava e nós temos que nos prevenir. E foi o que fizemos, fomos os primeiros a fechar as instalações aqui, desde o ginásio, nossas de salão, café e campo de futebol, até acabar o confinamento. Do resto, São Pedro ficou um bocado para trás. Além do São Pedro, coincidia a data, que era a data de Santo António, que era os 100 anos da fundação do Rancho do Cidral. E nós tínhamos um programa abastado para comemorar, já tínhamos pensado, pronto, e foi tudo por água abaixo. Fizemos uma coisa muito singela, e aí agradeço ao Presidente da Junta, porque nós encontramos-nos na apresentação da Rádio São Pedro, e ele perguntou-me, como é do Cidral tal? Eu disse, Presidente, não vamos fazer nada. Eu ando tão triste. Dizer, não, senhor, temos que fazer. Não temos nada, não podemos enfeitar e tal. E ele lá disse, não, eu vou tratar disso com a Marisa e vamos fazer aí umas lonas, meter nas varandas. Pronto, começou por aí o toque. Entretanto, com o Carlos Viana e com o Portela, fizemos aqui uma cerimónia singela. Foi o hastear da bandeira do Cidral, depois fomos cantar os parabéns, dentro das normas, todos com máscara, e passou-se assim o Santo António. Em relação ao São Pedro, a tensão aqui é muito maior, não é? O dia aproxima-se, hoje era o dia que já estaríamos
no Cruzeiro a inaugurar o trono, pá, com uma alegria imensa, não é? E penso que amanhã está na hora, vai ser pior, principalmente para aqueles da minha idade, que vivem em São Pedro, e até para os miúdos, não é? Aquilo vai ser, é que vai haver o clique e dizer, como é possível? Em 50 e tal anos de São Pedro, como é possível? Mas tem que ser. Tem que ser. Amanhã aqui é o dia D e penso que as pessoas perceberam se vão ficar em casa, que vão. Mas penso também que muito tristes. Não é para menos, digamos. Sim, porque isto é um bichinho que começa em março e acaba a 7 de julho, 8 de julho. Depois é uma tensão enorme de um dia para o outro, não é? E é uma comunidade em si, pá, que é muito unida e foi umas festas que os nossos pais e os nossos antigos criaram, pá, que os bocadinhos fizeram a festa que é agora, não é? Com milhares de pessoas, Exato. milhares de visitantes, pá. E é uma festa única. Não há marteladas. Os poveiros não gostam de martelar. Que os martelinhos não é? Gostam de comer e de beber. Uma sardinhinha. Pronto. E é essencialmente, pá, é isso. Em relação às festas e ao ânimo ou desânimo que a gente tem em relação às festas. E vós, desculpe lá, e vós como também uma comunidade que sois de grande, bastante grande, dos escuteiros, pá, que viveis também isto como nós vivemos, todos vivemos, não é? E a nossa paróquia está acima de tudo da matriz. Antes era mais conhecida pelo Sidral, não se falava em matriz, não é? Mas agora é matriz. E é o coração da cidade, ainda por cima, pá. E temos que ter orgulho naquilo que fazemos e aquilo que não podemos fazer só pedimos desculpa porque realmente é uma situação, pá, tristonha, muito triste. Exatamente. Antes de passar de novo ao presidente Ricardo, Não ouvi, Pedro. Não estou a ouvir. coloco mais uma questão. Já consegue ouvir? Agora sim, eu percebi a palavra, não consigo ouvir. Olha, fala. Ok. Eu estava a dizer que no início, quando estávamos a preparar esta tertúlia, estávamos acompanhada também estávamos a passar por um período de gripe espanhola e agora, 100 anos depois, ao comemorar os 100 anos do Sidral, É verdade. será que o Presidente não ouviu? Não ouvi. Posso, entre aspas, não é? Sr. Killers, voltamos a ouvir só agora. Pedia-lhe que pudesse repetir, se faz favor. Eu acho que é uma bendição. Bendição porque, pronto, falava-se e é dos livros, está escrito que é a gripe espanhola que matou uns milhões grandes de pessoas. E passados 100 anos vir esta epidemia, que também está a liquidar muita gente e alguns, infelizmente, também da nossa terra.
mas nós, a bendição é vivermos na Póvoa do Varzim. Porque a nossa Póvoa tem algo, eu penso que é do mar, já toda a gente dizia que o mar da Póvoa que para os ouvidos e para as narinas que é o remédio apropriado. E aquelas maresias, aquele cheiro a maresia, acho que mata o vírus. Eu penso que sim. E como estou sempre num café situado em frente à praia, eu respiro aquele ar puro e aconselho a que todos os poveiros vejam o mar pelo menos uma vez por dia. E foi o que nos aconteceu, que nós numa escala a nível nacional fomos das cidades que menos casos tivemos, mas aí o doutor, o nosso amigo, o Presidente da Junta, que responde a isso, porque ele em relação a mapas, ele é um homem. Mas acho que foi isso. Agora passando ao Presidente Ricardo, aproveito as palavras do Sr. Quilores, que nos dizia que somos somos uma cidade de mar, e o facto de sermos uma cidade de mar também é sinónimo de cuidados a dobrar no São Pedro que vamos viver, porque, como todos sabemos, há bastantes comemorativos que se para os areais no período pelo qual passamos. Nós, pelo facto de sermos uma cidade de mar, como dizia o Sr. Quilores, traz-nos uma vantagem muito grande, porque realmente somos uma terra muito arejada, não é? Ou seja, temos é muito arejado, nós andamos na rua de forma fácil, sítios muito arejados e sempre muito limpos em termos de ar, porque temos este ar de mar sempre a entrar por aqui, que nos dá um conforto e segurança, e podemos passear à beira-mar, e temos grandes zonas onde as pessoas podem andar a pé, o que nos permitiu fazer passeios higiênicos em segurança, também provoca uma coisa terrível, porque esta vantagem é muito querida por nós, mas é muito querida também por quem nos visita, porque nós, logo desde o início, começamos a ter uma mobilidade muito grande de todas as terras em redor, e em muitos casos até em situações onde, quando acontecia, começavam a aparecer problemas em algum sítio, as pessoas vinham rapidamente refugiar-se aqui nos apartamentos e vinham aqui para a Póvoa. Isso, pronto, tem vantagens, são as vantagens e desvantagens. No São Pedro, especificamente, também foi debatida essa situação no Conselho Municipal de Segurança, e o que se decidiu foi vedar o acesso à praia à noite, porque o que aconteceria era que nós estávamos muito preocupados com as esplanadas e com as praças, e ia haver uma debandada da cidade para o areal aqui, que são 2 km em frente à cidade, e portanto vai haver medidas redobradas e vigilância na zona de praia, na zona da areia toda, desde o cais até haver mar, e portanto são as medidas que nós tomamos nesse sentido. Muito bem. Em relação ao que estávamos a falar também sobre medidas de segurança, acaba por ser um problema que acaba também por ser uma grande qualidade do que é o nosso São Pedro, que é o facto do São Pedro ser uma festa de partilha do pão e do vinho, de saltar a fogueira, e que todos contam, sejam da Póvoa, sejam de fora, há como que uma arte de bem receber. E nestes tempos que passamos acaba por ser uma grande maldição naquilo que são as pretensões da segurança. De que forma é que dá para contornar esta questão, sabendo que somos poveiros e gostamos de tudo isto que o São Pedro nos é, e que nos releva no sentido de ser algo de partilha e comunitário? Eu percebo o que é que isso quer dizer. Eu, por acaso, tenho aqui um excelente exemplo de um excelente poveiro, que não encontro melhor, que é aqui o Sr. Quilores,
que me disse logo, isto nem vale a pena, isto nem vale a pena, porque uma pessoa estar ali com um fogareiro ou com as sardinhas, passa um amigo e a gente não poder dar, mais vale a gente nem estar à porta. E pronto. E portanto acho que o Zé Loures explicou logo e eu percebi logo, porque faz parte da nossa natureza esta coisa de passar o amigo, de convidar para entrar, para beber um copo, para comer uma sardinha, e eu lembro-me perfeitamente, justamente quando era miúdo ali na António Graça, que agora não se pode passar com tanta gente às vezes que tem António Graça, mas quando António Graça ainda tinha muito espaço há 20 anos, eu lembro perfeitamente que às vezes para chegar ao fim de António Graça, porque toda a gente me conhecia, disse, meu menino, anda aqui a comer uma sardinha, e a gente ia para ali fora, e faz parte realmente da tradição do São Pedro. É tão, ou seja, é tão inerente que a única forma realmente que nós tínhamos era a questão de não se fazer nada na rua. É o estar em casa, o estar em família. Volto a pegar no que disse o Zé Quilós. Foi muito tempo também longe da família que as pessoas tiveram, e este São Pedro, a melhor forma de o celebrarmos é realmente com aqueles que nos são mais próximos e que se calhar nestes últimos 2 meses não tivemos tantas oportunidades como isso para estar com eles. Muito bem. E agora também falávamos de estarmos afastados e de não estarmos com os nossos entes queridos, e eu falo agora de uma perspectiva diferente. São muitos os poveiros que trabalham fora da cidade e que fazem as suas vidas longe da cidade, mas que marcam o regresso sempre, quanto mais não seja para o nosso querido São Pedro. De que forma é que será feito o acesso à cidade agora neste período? Porque também acaba por ser algo relevante, visto que também, por norma, temos mais afluência. E, como já foi dito, é o início da época balnear e acaba por estar tudo bastante mais congestionado. De que forma é que será feito os acessos à cidade e trânsito? No centro da cidade não se vai cortar o trânsito em lado nenhum. A única coisa que vai acontecer é que na praia vai haver trânsito no sentido, só numa via, no sentido sul-norte. E vai ser isso. O que se pretende é que as pessoas circulem, que não parem, porque não é isso que põe em causa, não é a circulação que põe em causa, portanto, o contágio. O que põe em causa o contágio é haver zonas de aglomeração. De aglomeração, e onde seja possível parar, onde seja possível estar a beber um copo, não é? Em pracetas, em ruas que estejam fechadas, e o que se pretende é a circulação, e a circulação até no sentido de sair da cidade, do centro da cidade. Muito bem. Sr. Quilores, aproveito para lhe colocar agora uma questão mais bairrista, que é de que forma é que os elementos das suas rusgas e as pessoas afetas ao seu bairro acabam por estar a viver esta passagem menos boa do nosso São Pedro. Eu pensei que era muito mais difícil, mas eles compreenderam e estão cientes que realmente têm que ficar em casa. Também coincidência ou não, além da gripe espanhola com o Covid, né? Nós também na matriz, coincidência ou não, temos quase tudo em obras. Portanto, aí facilita-nos um bocado a situação em relação à circulação de pessoas. Temos feito umas atividades, ainda ontem fizemos em relação com elementos da rusga, ensaiadores, antigos elementos, umas tertúlias, e enfeitámos aqui um bocadinho a sede com os arcos e pusemos lá o São Pedro no trono. E pronto, e os miúdos, está claro, têm família, estão conscientes que têm que passar dentro de casa. Porque isto é custoso, e para mim, dizer que é custoso, acho que tem outra palavra, doloroso, não sei.
Amanhã que vou ver se os fusíveis ficam todos na cabecinha, porque chega àquela hora que a gente costuma receber os amigos para que vê de ano em ano, os amigos dos filhos, e os filhos, pá, é um vai-bem que é um dia inesquecível que a gente tem. E eu que nasci no museu, pá, e desde pequenino que vejo o que era o que o meu velhote mais me pedia e a minha mãe, e quando morresse, que mantivesse a tradição de oferecer a sardinha, de estar à porta, e portanto aquela casa que agora pertence a uma irmã e a parte de cima a outras irmãs, pá, é uma casa do povo, entra lá toda a gente, não tem chave, a porta está aberta, e nós, lá está, vamos entrar na realidade e saber que realmente temos que ir uns para cada lado, que até aí vai acontecer com a minha família, só adultos somos 55, já não contamos as crianças de colo, não é? E fomos obrigados a ir um para cada lado, mas lá está, que seja por uma boa razão, e penso que é preferível nós perdermos uma noite e pensar, ligar o telemóvel e ver as rusgas antigas pelo YouTube, que ainda vai lá que há isso, e pelo Facebook, passamos um tempo, temos que vestir de vermelho, mesmo que não haja, não vamos andar de luto, vamos vestir a t-shirt, a camisa, tudo o que tiver de vermelho, pá, para sentir o São Pedro, não é? Isto é quase como comer um arroz de cabidela com frango caseiro e comer outro com frango do aviário. Não é a mesma coisa, mas a gente, pá, tem que arranjar maneira de pensar nisto, de passar. Exato. Agora, para o Presidente da Junta, pergunto quais foram as iniciativas tomadas pela Junta no sentido de aproximar os poveiros ao São Pedro sem os deixar aproximarem-se das outras pessoas. Nós tínhamos, como eu tinha dito ainda agora, nós tínhamos que marcar este ano, tinha que haver São Pedro, ou seja, não podia deixar de haver São Pedro. E, portanto, eu até, depois da conversa que tivemos, até apontei aqui uma série de coisas. A primeira coisa que nós fizemos, que eu acho que teve assim mais impacto, foi a Rádio São Pedro, a rádio digital, que fizemos em parceria com o Povo ontem e hoje, teve lá o Sequilores também, teve lá os presidentes todos dos bairros, foram entrevistados, teve lá uma série de pessoas ligadas ao São Pedro, foi uma iniciativa da Junta de Freguesia, do Povo ontem e hoje, do Mais Semanário e do Pingo Doce. Nós continuamos a fazer o concurso de quadras, varandas e montras, também para promover o comércio local. Fizemos também uma campanha para o comércio local, promoção do comércio local na altura, porque esta era uma altura em que o comércio também aproveitava era o início do verão, não é? Começava-se aqui o verão e realmente, além dos 2 meses terríveis de fecho, para muitos, não é? Fecho total, portanto também apostamos na promoção. Fizemos as quadras, que já tem muito sucesso, promovemos também as varandas e na questão das montras, inclusivamente o que nós estamos a fazer é que os prémios que são entregues para as varandas são vales de compra no comércio local, ou seja, nas lojas que se concorreram com as suas montras. Portanto, fizemos isso também para a promoção do comércio local. Fizemos uma campanha nas redes sociais, vamos recordar São Pedro, a Matriz tem lá imensas fotografias publicadas, o Bairro Norte, e as pessoas publicaram as suas fotografias antigas, porque nós estamos agora também a chegar a uma efeméride, e seria interessante nos 60 anos do São Pedro, também nós termos material para podermos produzir a própria junta, produzir um livro, pronto. E então também fizemos isso para as pessoas poderem partilhar, para contar as suas histórias, para se verem também nas fotografias, para falarem sobre isso, para extravasar toda esta energia que têm para comemorar o São Pedro. Fizemos também com a participação dos bairros no mercado de São Pedro, como fazemos habitualmente, por causa daquela questão do merchandising dos bairros, das t-shirts e dos crachás e das bandeiras e dos cascóis, porque acho que é importante, porque também é um meio de subsistência dos bairros
e muitos já tinham coisas preparadas e, portanto, também aproveitaram para na Feira da Póvoa, em 2 edições, fazer isso. Depois, como disse o Sr. Quilôs, colaboramos com os 100 anos das Tricanas do Sidral, que acho que era uma coisa que não se via dentro das condições de segurança, mas que não se devia não fazer nada, aliás, exatamente como o São Pedro. 100 anos é uma data importantíssima para uma associação e para um rancho, então, devem haver pouquíssimos ranchos em Portugal com os centenários, não é? E, portanto, era uma coisa importantíssima. O Santo António e o festejo do Santo António na Póvoa passou a ser uma festa singela, mas também foi assim que começou o São Pedro, como uma festa singela, há 50, se não, ou 100 quilos deve saber melhor do que eu, mas acho que são 58 anos, não é 100 quilos? 58 anos de São Pedro, 100 quilos. Foi em 1962, É isso. 58 anos. 58 anos. Estamos a caminhar para os 60 mas é importante, às vezes, a junta de freguesia ter esse papel, porque depois para as festas grandes não falta quem ajude, mas para as festas pequenas, às vezes não é preciso haver ali um balão de oxigênio e para que elas se mantenham, e era importante. E isto no seguimento de que estamos também a fazer o livro das 100 anos das Tricanas de Sidral, que também atrasou tudo, porque isto da contingência, do plano de contingência destes 2, 3 meses que passamos, não foi possível fazer entrevistas a ninguém, a não ser que sejam entrevistas neste modo, mas há muitas pessoas que já com uma certa idade e que, pronto, que não estão disponíveis para se fazer isto e não se consegue. E então estamos à espera agora que isto que melhorou um bocadinho para terminarmos o livro dos 100 anos das Tricanas de Sidral. E são assim as nossas iniciativas. Agora, pegando nas iniciativas que estão a decorrer durante o período em que estamos a passar, também fazer aqui um resumo daquelas que têm vindo a ser as iniciativas da Junta nos últimos anos, dado o crescimento que temos tido com o São Pedro. Acho que seria interessante ver qual é a posição da Junta naquilo que é a organização das iniciativas que tem vindo a adotar, como São Pedro da Pequenada e entre outros. A maior parte dessas, ou seja, estas que eu disse já são aquelas coisas que a Junta, portanto, organiza, que nós conseguimos manter. Acontece que todas elas, coincidentemente, este ano, e algumas novas que foram preparadas este ano especialmente, nós conseguimos manter. Todas as outras são da autoria ou da iniciativa da Câmara Municipal e dos bairros, ok? O que acontece é que realmente nós temos tido um crescimento muito grande daquilo que era o São Pedro. Eu posso falar disso com alguma autoridade, porque, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o São Pedro, quando começou, isso aqui nós também conhecia bem o meu avô, ainda se colava as fitas lá no corredor da minha casa, que eram os arcos do Bairro Norte, e o meu avô também, uma loucura, se não houvesse São Pedro, Deus me livre, que aquilo punha lá o pessoal todo ali a correr e a saltar, e portanto o São Pedro começou como uma festa muito tradicional, ainda com os senhores vestidos, portanto, de branco e preto, e as senhoras com o tradicional avental. Tudo evoluiu para o que temos hoje em dia. Os próprios trajes evoluíram, especialmente as senhoras evoluíram, os arcos evoluíram inicialmente para outro tipo de brilhos, depois para iluminação própria, para quase esculturas que têm muitos dos arcos. A iluminação também evoluiu e o enfeitar das ruas. Isso fez com que o São Pedro tivesse cada vez mais construção artística e criativa à sua volta. O São Pedro da Pequenada é um excelente exemplo e é uma das melhores formas que nós temos de manter a tradição, através do São Pedro da Pequenada, porque aquilo marca os miúdos, logo desde pequenos, e insere-os naquilo que é o traje e a
e a dança e a música do São Pedro. É uma iniciativa fantástica, mas temos muitas outras. Temos, por exemplo, o São Pedro da Inclusão, com a rusga, por exemplo, do Mapadi. Temos a rusga da Póvoa, que agora passou também a visitar outras cidades e faz a promoção do São Pedro fora da Póvoa. Vai a Espanha, vai a várias cidades aqui em Portugal, fazer a promoção do nosso São Pedro, para trazer mais gente de outros lados ao São Pedro, e portanto o São Pedro inclusivamente cresceu em termos de tempo. Passou de ser uma noite para ser uma semana de São Pedro, em que se divide entre a festa do São Pedro, que é uma festa mais para todos, não é? E depois o outro São Pedro, em que se faz uma festa tradicional, a festa tradicional de bairros, que é a festa tradicional aqui dos Secadores, e a minha ainda também, que era a festa de andar a correr pelas ruas de mão dada. Não sei se era a festa do Pedro, se ainda apanhaste essas tradições, eu ainda apanhei. Ainda não. Na minha altura já era mais avançado. Mas era assim. E o São Pedro cresceu imenso. E, portanto, tornou-se uma festa com muitas nuances. E isso deu-se também ao crescimento também dos bairros que participam no São Pedro e a entrada de muitos agentes novos no São Pedro, gente nova no São Pedro, e na renovação das direções e dos ensaiadores e dessa gente toda também que nós temos aqui na Póvoa com capacidade, inclusivamente a sorte que tivemos também em termos de gente tão capaz em termos musicais, como o Sr. Conceição, não é? Que é uma pessoa pródiga naquilo que criou em termos musicais nas nossas festas, mas isto a todos os níveis. Portanto, as pessoas que desenharam as atuais camisas, porque às vezes nós pensamos nestas coisas em termos, há aqui uma série de pormenores nas festas de São Pedro que houve alguém em certa altura que disse assim, vou fazer antes assim, não é? E depois as melhores coisas mantiveram-se, não é? As coisas melhores, as coisas mais visuais foram-se mantendo. E realmente chegamos a um São Pedro que agora temos um São Pedro de uma semana. E acho que uma semana até acaba por ser um pouco. Eu também. Dada a folia dos poveiros, isto durava para um mês, um ano, o que fosse preciso. Agora, para os Circuladores, aproveito o que o Sr. Presidente estava a dizer, relativamente às histórias de São Pedro, de passear pela Rua de Mão Dada e saltar à fogueira, partilha com os amigos. Agora, mais virado para o Circuladores, gostaria que nos contasse uma história caricata de São Pedro, ou uma ou mais do que uma. Se quiser contar mais do que uma também, estamos aqui prontos para ouvir. Eu assino por baixo tudo o que o Ricardo disse, mas eu já quase com 70 anos e com os meus 10 anos de idade, andar de braço dado pela Póvoa era impensável naquela altura. Agora há todas as liberdades, mas naquela altura era impensável andar com uma miúda de braço dado umas 5 ou 6 horas, e a gente aproveitava aqueles momentos. Toda a gente queria ir no São Pedro. Depois a Matriz tinha uma particularidade, é que não ensaiava os pares. Quem quisesse ir na rusga, pegava no arco e ia na rusga. E aí fazia-se namoros e casamentos. Depois, com o passar dos tempos, começou a vir os trajes a melhorar, e a ver os ensaios, fazer os ensaios, e fazer sempre uma rusga para cada ano, não é? Mas era totalmente diferente. Em 62, 63, 64, por aí nos anos 60, era diferente. Mas para nós, juventude, os pais nos deixavam sair de casa, não é como agora, que pode-se entrar às 6 da manhã. Nós jantava-se, já ninguém saía de casa, lá no museu. E histórias temos muitas, porque no início das festas de São Pedro,
A oficina, o meu pai era vigilante do museu, os filhos nascemos no museu, e o armazém de se fazer um fustão era no quintal do museu, que era bastante grande. Enquanto os homens trabalhavam na oficina do meu pai, não é? A fazer os arcos, a fazer a coisa, nós, no quintal, os jovens e as senhoras, estendia-se as cordas e fazia-se o fustão manualmente. Depois a minha mãe fazia uma grande panela de caldo verde e nós, só pelo caldo verde, e as pessoas ali da vizinhança, passávamos lá até meia-noite, 1 hora, a ser professorões do São Pedro. Histórias. Eu conheço uma muito boa porque o meu pai era uma pessoa muito alegre. Depois tinha um senhor também da comissão que era muito amigo, que era o senhor Neca Picão, que era o pintor dourador. E tinha também o Sr. Albano Ribeiro e tinha o Sr. Isidro Ferreira. E então, quando se via mais uns copitos, no museu existe uma capela. Existe uma capela lá em cima no primeiro andar. E então íamos todos para o primeiro andar e o Sr. Neca Picão era uma pessoa engraçadíssima. Fazia de padre e dava-nos ali umas missas, mas com assim umas rezas diferentes. Aquilo passava-se lá serões que era de morrer. Pá, mas eram outros tempos, era o que a gente tinha, não havia internet e a gente, pelo menos uma pessoa, o meu pai com 60 e tal anos, para mim era sempre um senhor, não é? E eu, de miúdo, andava sempre ali a cheiricar aquilo tudo. Agora é totalmente diferente, não é? Há artistas, mas é como o Ricardo também disse aí, há muitos artistas na Póvoa, há bons músicos, bons maestros na Póvoa, mas mesmo que é bom. E isto tem terá sempre a crescer. A crescer porque também está assegurado o São Pedro com uma iniciativa que é da Câmara e dos colégios, que é o São Pedro da Pequenada, que aquilo já dá gosto, não é? São milhares de crianças vestidas a rigor e isso incute nas crianças quase o valor e aquele sentimento que a gente tem pelas festas de São Pedro. Muito bem. Respondi ao que perguntaste, Pedro. Baralhei-me um bocado, respondi ao que tu perguntaste. Respondeu. Mas agora eu vou fazer uma questão ainda mais complicada do que a que fiz, que é qual o São Pedro que mais o marcou e porquê? Houve um São Pedro, há 2 São Pedros que me marcou imenso. Um foi em 1970, 71. Eu estava num grupo de jovens que tinha uma missa pop na Lapa e tocava bateria. E na altura do São Pedro, lá está coisas miúdas, o namoro, queria namorar, e na altura do São Pedro, quando saiu a Rusga e apareceu a Rusga da Matriz lá no Largo da Lapa, o meu pai andou atrás de mim, viu-me, e então eu fui obrigado a vir para a Matriz porque estava desenfiado. Essa foi uma das questões que me marcou. E outra foi quando regressei do ultramar. Eu tive o serviço militar na Guiné e quando regressei no ultramar, ambientei-me novamente àquilo que já era o segundo São Pedro que não passava, não é? E foi uma alegria. Para mim é sempre uma alegria. Aquilo era começar de manhã e acabar às 6 da manhã. Às 6 da manhã vinha a Câmara para retirar o palco. As minhas irmãs abriam as bocas dizendo a lavar os passeios porque tínhamos de tirar o palco para passar a procissão. E então recordo muito esses tempos e vinha o Sr. Coronel Martins da Costa ia buscar o banquete com manteiga, trazia-nos, sentávamos todos ali à volta
aquela malta ali junto ao museu, porque aquilo agora está outra vez a ficar com muita gente à rua, mas a rua de Visconde houve uma altura que ficou desertificada, ficou muito desertificada. Ficámos só nós lá, o pessoal do museu, nós tínhamos os campinhos, pá, que era uma família bastante grande, tínhamos os Vilaças em frente, tínhamos o Seu Bandeira, portanto, aquilo, as Martins da Costa, aquilo, havia muitas famílias grandes, agora está tudo espalhado, não é? E houve uma altura que estava muito desertificada a matriz, agora com as obras já se vê aquelas casas na Rua do Cidral e tudo a ser habitado, acho que vamos ter mais. E estão a voltar as pessoas ao bairro, essencialmente ao bairro. Alguns estão fora da terra, mas isso é a vida profissional, não é? Mas há muitas histórias, há muitas histórias. Eu lembro, no início, metia-se o São Pedro no mesmo lugar que está, de início. E havia muita gente que chegava ali e pegava em 5 crovas, atirava para o chão. E, não é? Parece que foi o meu irmão Zeta que se lembrou, disse: porquê é que não se mete aqui um mielheiro? Ele com mais alguém, parece que foi Fernando Vilaça. E então tiraram um banco à minha mãe, um banco daqueles da aldeia, e fizeram um buraquinho e colaram uma caixa por baixo. Mas aquilo nunca se imaginou que ao fim dariam umas coroas grandes, não é? E então no fim tirou-se o banco, pá, repartiu-se o dinheiro, foi tudo para o café gelado e estourar o dinheiro todo em cerveja. E na balheira. A partir dali depois já começou a ser mais controlado. Mas há muito. Atualmente nós metíamos lá um baldezinho, mas havia um rapaz que bebia uns copos, quando a gente virava as costas, chegava lá, não havia dinheiro nenhum. Há muitas coisas. E tínhamos, por tradição, no nosso tempo, depois de tirar a roupa, que era. Eu ainda íamos de camisola para o beira, não é? Mas tínhamos por tradição ir sempre à praia molhar os pés, às 7 da manhã. Aqui na Matriz utilizámos muito isso. E este ano não vai haver ninguém a molhar os pés, não é, Presidente Ricardo? Pois é. Por isso já não vai haver histórias como a do Sr. Killers. Este ano já não vamos poder fazer isto, mas temos o ano que vem. Exato. Muito bem, é preciso pensar assim, porque senão o problema das praias era realmente aquela tradição que existe também em Espanha, que depois foi importada para aqui do Botellón, que é dos grupos de jovens também, não é? Vão aos supermercados, compram e depois fazem a festa em grupos e a praia, claro, é um sítio ideal e o que se pretende é realmente não permitir, não é? Evitar isso. Para o ano que vem, dizia aí muito bem o Presidente Ricardo, é o ano que importa. Eu, há uns dias, vi o Sr. Killers a dizer num vídeo oficial da Câmara que para o ano era a festa a dobrar. Como é que o bairro está a preparar já o ano que vem? Porque sei que é sempre de um ano para o outro e acredito que já estejam a pensar no festão que será para o ano que vem. Pronto, a Matriz por tradição, e eu faço questão disso, e por acaso tenho rapazes jovens que pensam como eu, o festão que devia ser obrigatório. Nós temos lá os LEDs e tudo, mas se reparares, sempre nos efeitos temos o festão, o vermelho, que é o tradicional da festa e das romarias portuguesas. E nós temos sempre isso. Em relação ao ano, vai ser realmente um ano que vamos apostar bastante na inovação. Temos gente jovem com outra cabecinha para pensar que tem dado bons resultados, não é? Porque não tenho as dúvidas o que seria de mim se não tivesse esses 2 ou 3 rapazes aqui com estas novas tecnologias. Para mim, eu é só para ver os recados da mulher, os telemóveis e para atender, não é? E isso agradeço muito
à cultura, ao pelouro de cultura daqui da nossa associação. Mas lá está, e isto como é uma tertúlia feita pelos escuteiros, e penso que são os elementos certos, e ainda bem que a gente está atento e vai buscar esses jovens e os elementos certos para o lugar certo. Muito bem. Não sei se há alguém que nos queira fazer uma questão. Vou tentar perceber isso através das nossas redes sociais. Em princípio, costumam ter uma questão. Acho que hoje, por acaso, não temos nenhuma questão, porém, temos muito para falar, porque já deu para perceber que basta dar um tema ao Sr. Quilores e o Sr. Quilores arranja bastantes histórias. Agora em relação à associação em si, sabemos que a associação foi das primeiras a cancelar várias dinâmicas que tinha, como equipas e entre outras dinâmicas da associação. Quais foram as consequências dessa paragem? Ou seja, de que forma é que essa paragem abalou a relação entre os sócios da associação e a associação e bem como as pessoas que são simpatizantes da mesma? Não abalou muito. Realmente, eu nesses 2 meses e meio não saí de casa. Mas uma associação com o tamanho da nossa, ou agora de qualquer uma, do Norte, Sul, Belém com sede própria, tem as suas despesas, não é? E as receitas não tínhamos nenhumas. E, entre aspas, algumas entravam, não é? Mas nós fomos dos primeiros a fechar isto. Tínhamos atividades desde ginásios, não é? A danças de salão, que era o contacto físico, as zumbas, defesas pessoais e essas coisas todas, fechamos. E isso, como tal, teremos que resolver isso da maneira que a lei nos dá para resolver. Portanto, é como digo, temos uma despesa, mas a autarquia nisso está atenta e vai-nos dar um bolo rei antecipado. E penso que resolveremos a situação económica dentro do que nos aconteceu, mas isto está muito difícil. O Ricardo que eu digo é porque sempre que me encontrava com o Dr. Ricardo, ele dizia, já não sei quantas cestas, porque e acima de tudo há muita pobreza ainda escondida, e não é? Há pobreza que tem vergonha de pedir. E a gente nisso tem um papel importante, que o próprio Presidente e o Presidente da Junta ligou-me. Eu sei que nós vezes, se alguém precisar de alguma coisa, você contacte, que a Junta cá está para ajudar. Felizmente parece que não foi preciso, mas ele dizia-me muitas vezes que, em termos de cabazes alimentares, que é uma desgraça, e que, e Deus queira que isto não seja o que se ouve nos noticiários, que acaba realmente de vez, ou que reduz a vez, que é para toda a gente entrar na linha, e levarmos a nossa vida cantando e rindo, como costumo dizer. Exatamente. Abordou o tópico da ação social. Aproveito para quem não assistiu à nossa última edição, que passe por lá e que aproveite e veja de que forma é que o município encarou esta fase pela qual atravessamos, e acho que na minha opinião e naquela que tenho visto como feedback, acho que tem sido uma ação forte e precisa naquilo que é o apoio a quem precisa, para a redundância. Agora, para o Presidente Ricardo, coloco a questão de que forma é que a Junta vê a atuação dos bairros nesta fase, porque eles acabam também por ser um elemento essencial
para a segurança do município em termos de saúde pública e também acabam por ser um exemplo de condutas. De que forma é que a Junta vê a ação dos bairros? Eu antes de mais, no tópico da ação social, e como o Sequil hoje falou, eu realmente liguei, nós falamos e eu expliquei-lhe tivemos esta conversa, de que realmente há sempre esta questão, como o Sequil hoje disse, da pobreza envergonhada. E era preciso fazer isto, e eu tive que telefonar a uma série de pessoas para que, se soubessem de algum caso, reportassem à Junta para nós podermos ajudar, porque senão nós não conseguimos ter conhecimento de tudo o que se passa, e os bairros de São Pedro, além de todas as outras associações da Póvoa, mas especialmente estes bairros de São Pedro, a Matriz, o Norte, o Sul, o Regufa, a Mariadeira e o Belém, são bairros que têm uma relação muito próxima com os seus associados e com as pessoas dos bairros que eles representam. Mas também gostava de dizer, e estou a pegar neste assunto exatamente por isso, porque foi essa conversa que tivemos, mas eu também gostava de dizer, já agora, Sequil hoje retribuo a gentileza, dizendo que o Sequil hoje também, como presidente da Matriz, ofereceu logo a carrinha na altura, não sei se se lembra, mas ofereceu na altura, para nós conseguirmos fazer a distribuição, porque nós, além dos cabazes alimentares, nós também estávamos a fazer compras para as pessoas, estávamos a ir buscar medicamentos, etc. Tínhamos uma série de tarefas que eram necessárias de fazer, e muito obrigado, Sequil hoje, porque na altura não chegou a ser preciso. Não sei se vai ser preciso, Sequil hoje, espero que não, mas também a Matriz ofereceu logo a carrinha para ajudar a Junta de Freguesia, para vocês perceberem que ninguém aqui trabalhou sozinho, trabalhamos todos como uma equipa. Em relação aos bairros e às expectativas que eu tenho em relação ao papel dos bairros e às associações ligadas ao São Pedro, em relação a isso, a minha expectativa é aquela portanto, que eu mantenho desde a reunião que tivemos, que eles tenham um papel pedagógico, não é? De falar com os seus associados, que tenham essencialmente isso, é o papel pedagógico e de desativar determinado tipo de comportamentos que possam perceber como motivadores de ajuntamentos, de coisas que levem a colocar os próprios associados e as pessoas em risco. É só isto, mas parece-me que todos eles, eu sei que eles também estavam lá, concordaram e todos eles se mostraram disponíveis para colaborar e, portanto, não tenho dúvidas que será assim. Muito bem. Acho que, em termos de conteúdo, já abordamos a maior parte dos tópicos que acho que deveriam chegar a quem nos está a ver. Agora, aproveito para colocar a questão da praxe, destas que são as nossas tertúlias, que é o que é que vos disse o confinamento, ou seja, o que é que disse a cada um de vocês este período em que estivemos mais recatados e que deu para muita coisa. Não sei quem é que quer começar, se aquilo hoje ou se o Presidente Ricardo. Pode ser o Presidente. Começo eu? Eu vou ser sucinto. Como é que eu ia dizer isto? O confinamento, isto que nós fizemos, nós todos fizemos e que nós todos colaboramos e que nós todos tivemos tomar uma atitude e aceitar, portanto, esta pandemia, não é? De compreendê-la e perceber que era preciso tomar uma atitude, que tinha que ser uma atitude individual. Não havia ninguém que pudesse fazer uma lei que isto terminasse, ou alguém que pudesse tomar uma atitude que resolvesse o problema geral. Ou seja, foram necessários os comportamentos individuais de todos, não é? Para se conseguir para se conseguir controlar isto. Eu acho que correu muito bem, mas acho que foi especialmente difícil para as pessoas da Póvoa. Eu costumo dizer muitas vezes isto, porque eu percebo as pessoas da Póvoa como pessoas extremamente sociais.
pouco dadas a ficar fechadas em casa. Faça-se chuva ou faça-se sol. As pessoas saem de manhã de casa, até podem ir almoçar, à tarde estão outra vez na rua e aqui na Póvoa as ruas estão sempre cheias. Faz parte da característica de quem vem à Póvoa de Varzim, repara que as ruas estão sempre cheias de gente. É uma coisa impressionante. Mesmo em termos da quantidade de comércio de pequenos estabelecimentos que nós temos muitos pequenos estabelecimentos para a cidade que temos. Porquê? Porque há muita gente a comprar, o comércio funciona, os serviços funcionam, as pessoas andam na rua. Eu não é, Saquilores? É verdade. Ninguém fica em casa. E isto numa cidade como estas e de um povo como este, se dizer para ficar em casa e para se aguentar fechado, foi realmente um sofrimento que eu percebo maior do que se calhar em muitas outras cidades e concelhos do país. Acho que foi um sofrimento muito grande. E acho que é uma pena nós colocarmos agora isto em causa. É isto. Muito bem. É o que eu percebo. Muito bem. Agora aproveito para passar a palavra ao Sr. Quilores para nos responder ao que é que lhe disse o confinamento. Opá, Pedro, disse-me muita coisa. Muita coisa pelo seguinte, porque eu e quase todos os poveiros são muito chegados à família, desde irmãos, primos, sobrinhos, e isso aconteceu comigo. Eu tenho, só um caso pessoal, eu tenho 5 netos e o mais pequenino ficava sempre em casa, na minha casa, enquanto a minha filha mas já ia trabalhar. Depois ao meio do confinamento, o miúdo, quando já andava no carro e já sabia o caminho para a minha casa, e as saudades apertavam tanto a mim como à minha mulher. Ela tinha o comando da nossa garagem, entrava na garagem e eu via o meu neto através do carro. E então a gente afastava-se um bocado na garagem, ele andava ali a correr sem lhe poder pôr a mão, não é? Mas os miúdos, mesmo com 2 anos, se calhar percebem mais do que nós. E eu pegava num balquinho, punha-me ao cantinho, com a máscara, mas ali sentado, até que no primeiro dia que ele veio lá, deu a corridinha, e estava o avô, eu sentado no banco, a avó, o pai e a mãe. Era a correr, depois viu-me ao canto, veio-me buscar para vir para a beira dos outros. Mas eu, como sou um homem de risco, não é? Tenho problema cardíaco, tenho angina de peito, sou diabético e tentava proteger mais o miúdo. Pá, e aquilo deu-me cá uma volta, pá, era uma tristeza imensa eu estar ali e não poder falar com as irmãs, não ir ver as irmãs, não ver os irmãos, pá, não ver os netos. Foi muito complicado. Olha, engordei 8 quilos mais. Porque a gente chegava a um ponto, não sabia o que havia de fazer, era abrir o frigorífico, não é? Pá, e deu para isso. Acho que isso foi mal gerado. Foi. Isto é impensável. Não sei se estarei preparado para passar novamente assim uma quarentena. Não sei. Se me tirarem o pessoal, o dia a dia, como o Dr. Ricardo diz, pá, a gente está em casa um bocado, está ali com a mulher, olha, vou ali ao café, vou ter com o fulano, depois vou ter com o cicrano. E o pavoeiro na Praça da Almada, junta-se ali uma seita, pá, e é o dia a dia do aposentado, principalmente, não me dá para ir para os clubes de aposentado, mas andamos assim e passa-se muito tempo. Quando tenho pessoal em casa é uma coisa, quando não tenho, pá, tento passar o tempo. Mas estando fechadas, fechadas, lá está. Chega-se ali às 3h30, já não há mais nada para fazer. Ou vê-se a lâmpada do frigorífico a acender. Sim, são mal todos. Mas, pá, é por isso que eu estou preparado realmente para não fazer nada, nem quebrar aquilo que a Direção-Geral de Saúde impõe, pá, e essencialmente também a nossa autarquia, que fez um trabalho fabuloso, pá, e o exemplo está nos casos que tivemos aqui na cidade, sempre a dar tudo o que era preciso, e não estou preparado psicologicamente para ter uma situação idêntica a essa. Por isso é que temos todos que nos empenhar,
fazer parte da proteção civil, fazer a parte integrante, também somos elementos, não é? Mesmo nós devemos ser. Já está. Já conseguimos ouvir isso aqui hoje. É isso. Entretanto, deixámos de ouvir quando estava a dizer que a Póvoa era um cantinho do céu. É isso, e continuo a dizer, pá, eu continuo, quando vejo muita gente, eu digo, pá, estamos em Saint-Tropez. Quando vejo assim, mais ou menos como está agora, é um cantinho do céu. E eu gosto de estar nesse cantinho, não é? E Deus me dê saúde para estar mais uns anitos, que é para gozar desse cantinho tão especial que a gente tem, que é aqui a nossa terra. E o Póvoeiro nisso sabe agradecer e sabe. Basta ver o exemplo dos pescadores há 100 e tal anos no Rio de Janeiro que não quiseram ser brasileiros e foram repatriados. Esse é o nosso ADN. É povo e sem povo. O meu pai costumava dizer, eu sou católico, apostólico e varzinista. Pronto, que era... Pá, e o ADN do Póvoeirense, eu dou sempre como exemplo a questão dos poveiros do Rio de Janeiro. Sempre. Os reparatimentos dos poveiros. E isso acho que devem ser de orgulho os poveiros e é o que realmente a gente tem no sangue, é isso. E acaba por ser algo das gentes da Póvoa, de mais novos aos mais velhos, até as próprias crianças nota-se que têm gosto de andar na rua, de estar pelas ruas da Póvoa, irem à praia com os seus amigos. Acaba por ser algo já intrínseco e que se percebe que as pessoas, quando saem da sua cidade, levam a Póvoa para onde quer que seja. Vão para a faculdade, dizem com todo o orgulho que são da Póvoa, vão trabalhar para outro sítio, são da Póvoa, e lá está, é como o Sr. Quilores disse, no exemplo dos poveiros do Rio, que acabaram por ser repatriados. Acho que por aqui conseguimos ver o quão difícil é o período pelo qual passamos e, em particular, o facto de não termos este São Pedro como gostaríamos. Sim. O Ricardo ainda faz os passeios da junta, não faz, o Ricardo? Este ano não sei como é que vai ser. Não, mas fizeram. E esses passeios, tudo o que fosse de caminhonete ou poveiro, chegava à régua, depois de marandar fazia a rodinha, cantava, são poveiros. É isso, realmente é isso que nós temos que incentivar. E por isso é que há tantas casas de poveiros aí por todo lado. É de Toronto, é de São Paulo, é do Rio de Janeiro. Da África Sul. Os poveiros chegam a qualquer lado, não deixam de ser poveiros. Não. Exato. Eu ao ser Quilores, eu quando fui estudar para Braga, para a universidade, o pessoal perguntava-me, então, eu sou poveiro. E eu nem me lembrava que tinha ali Póvoa de Lanhoso. A certa altura perguntou-me, és poveiro, mas és da onde? Da Póvoa? Eu sou da Póvoa. Eu não dizia que era poveiro, dizia, sou da Póvoa. Nem me lembrava que havia Póvoa de Lanhoso ali. A perceber? Nem me lembrava que havia mais Póvoas. Era assim, realmente, isto só existe aqui a Póvoa. E essa história engraçada do repatriamento dos poveiros, porque realmente é uma coisa que se calhar toda a gente conhece a Avenida de Repatriamento dos Poveiros e as pessoas não conhecem a história. Mas é uma história muito interessante, porque o que acontece é que todos os estrangeiros tinham que se pedir nacionalidade brasileira e todos os estrangeiros portanto aceitaram. Mas não foram os portugueses. Portanto, o Sr. Quilores disse bem, e é preciso que se entenda, não foi uma questão dos portugueses, foi uma questão dos poveiros. Os poveiros não aceitaram a nacionalização, portanto, como brasileiros, o bilhete de identidade brasileiro, mas por razões que ainda são mais estranhas para eles, para nós não, são naturais, mas mais estranhas porque o problema deles não era deixarem de ser portugueses, era até o deixarem de ser poveiros, porque eles viviam em poveiros, reconheciam aquilo quase como uma nacionalidade. E quando chegaram a Portugal foram recebidos em apoteose, ou seja, eles foram expulsos do país, foram expulsos do Brasil. Todos esses poveiros, que eram do Rio, pescadores do Rio, muitos deles, e de Manaus.
E vieram centenas deles de volta aqui para a Póvoa, numa altura em que era muito complicada a vida. E eles não aceitaram, foram expulsos do Brasil, vieram para Portugal, e uma das grandes homenagens que lhes fizeram, além das homenagens quando eles vieram pelo comboio de Lisboa até cá acima ao Porto, fizeram várias homenagens no caminho, mas uma das grandes homenagens é uma coisa que às vezes também nós não damos assim grande, ou pelo menos não procuramos saber, é a Praça dos Poveiros no Porto. A Praça dos Poveiros no Porto existe porque foi uma homenagem aos poveiros que não aceitaram ser nacionalizados como brasileiros. Portanto, isto é uma raça que isto não... Estamos por todo lado. Para o ano estamos cá todos. Hoje é dia... Estamos cá todos e mais alguns, porque também ainda há onde nascer mais poveiros. Agora, para terminar, aproveito para agradecer terem aceito o convite para estarem connosco nesta edição especial, que nos é muito querida. Agradecer ao Presidente da Junta, Ricardo Silva, por se mostrar receptivo a esta dinâmica que temos vindo a difundir ao longo de todos os sábados, de 15 em 15 dias, e hoje, especialmente, relativamente ao São Pedro, e ao Sr. Quilores por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje, e também por todo o apoio que a Associação nos tem vindo a dar ao longo do tempo que temos passado. E também gostaria de dizer, como já sabe, que os escuteiros também estão aqui para ajudar no que for preciso, porque é preciso saber dar e também é preciso saber receber. E por isso agradeço a todos vocês por terem aceito o convite, e a quem nos está a ver em casa, que infelizmente está a ter algumas dificuldades na transmissão, pelo que estou a perceber junto de quem está a fazer a transmissão, mas acho que tentamos chegar um pouco da mensagem do que é o esperado para os poveiros neste momento, e mais uma vez peço desculpa pela transmissão em nome do agrupamento não estar a ser a melhor, mas espero que compreendam. Agora aproveito para dar a palavra ao Sr. Quilores para se despedir de quem nos está a ver. Pedro, essencialmente ao vosso agrupamento, um forte abraço. Nós realmente na matriz, na paróquia, temos um bom agrupamento. Fazei o que tendes feito até agora, ser jovens, mas dentro dos jovens há muitas classes em que podemos dividir, e acho que o escutismo é uma escola da vida. Agradeço, a honra foi toda minha, estar a colaborar com o agrupamento, e ao meu amigo Dr. Ricardo, aquele chicoração, mais um termo para o veio que é um chicoração, bem apertado, e que Deus lhe dê saúde, porque ele tem muito trabalhinho a fazer, tem muito mais do que nós. Nós aqui é um alfinete, ele é uma agulha daquelas grandes. Que tenha saúde e que trabalhe como deve ser, que o povo depois reconhece. Obrigado a todos e uma boa noite. Muito obrigado. Agora passo a palavra ao Dr. Ricardo. Eu estava aqui quando foi feita aquela pergunta. Eu não vou alongar muito. Quando foi feita aquela pergunta ao Sr. Quilores, eu estava aqui também a pensar naquele que seria o São Pedro, que me ficou mais na memória, ou que terá sido mais importante para mim. E eu realmente, o São Pedro, que foi mais importante para mim, foi o meu primeiro São Pedro enquanto presidente da Junta de Freguesia. Não pela questão de ser presidente da Junta de Freguesia, mas porque o facto de ser presidente da Junta de Freguesia permitiu-me conhecer os meandros, a fábrica, não é? A zona de produção do São Pedro e as pessoas, os obreiros de tudo isto. É muito importante, nem todos os poveiros têm esta vantagem ou
esta capacidade que eu tive de andar por ali, de falar com os presidentes, de estar no primeiro ensaio da Rusga da Póvoa, de estar nos ensaios dos bairros, de pertencer à Comissão de São Pedro, porque realmente o trabalho que existe, a dedicação, a carolice, não é? A entrega, não é? De uma forma em que as pessoas estão até às tantas da noite, começam isto meses antes, e portanto este realmente o meu São Pedro mais importante foi saber como se faz o São Pedro e ter esta noção assim mais ampla daquilo que é o São Pedro e espero fazer por participar do São Pedro da maneira que eu tenho participado nestes últimos anos. Gostava de vos agradecer pela forma da iniciativa do Safe Talks, de dinamizações da história da nossa cidade de uma forma mais leve. Quero agradecer especialmente também à Cátia Graça, que nos está aqui a acompanhar ao Seco Loures, grande amigo, espero que mais depressa possível, quer dizer, obviamente também a mim não é muito natural, eu tenho assim para isto, com São Pedro. Obrigado. Notar uma das marchas que diz: para o ano eu voltarei. Seja na cabeça de toda a gente, seja da Matriz, seja do Norte, seja do Sul, seja do Belém, do Regufe e da Mariadeira, que para o ano voltaremos todos e com jeito, com força a redobrar. Aproveito para desejar a todos um ótimo São Pedro, dentro dos condicionalismos que já foi aqui falado, e que não deixem de viver esta mística só porque estão em casa, porque mesmo em casa também dá para saltar a fogueira, pode ser de forma mais criativa e mais imaginativa, mas havemos de conseguir saltar a fogueira, nem que seja a contar histórias, porque São Pedro é isso, são histórias, e acredito que este ano ficará para a história, não pelas melhores razões, porque será um São Pedro mais recatado, mas que será uma história para depois dizermos que no ano a seguir ainda recompensou a espera. Obrigado a todos, mais uma vez. Pedimos desculpa pelas dificuldades na transmissão, mas acabam por ser algo que nos transcendem um pouco, e esperamos por vocês já na próxima semana para a nossa próxima edição, que em breve será divulgada. Muito obrigado e votos de um bom fim de semana. Tchau.